Salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada com a Nós Aqui Travês. Eu sou Tânia Farias, atuadora, e hoje nós vamos falar sobre música de cena, ou Por Onde Vai a Trilha. E nós vamos receber hoje o Johan Alex de Souza, que é graduado em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com especialização em Pedagogia da Arte pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É músico profissional na cidade de Porto Alegre desde 1986. De 1989 a 1998, residiu em São Paulo, onde colaborou profissionalmente como músico de cena com o diretor teatral Ilo Krugli. Novamente radicado em Porto Alegre, passou a ter atividades intensas na criação de música para teatro, com vários grupos e diretores, mas principalmente com o Oi Nós Aqui Travês, com quem mantém longa amizade. Em 2002, foi vencedor do Prêmio Açorianos de Teatro na categoria de música, especialmente composta, e em 2007, o Prêmio Shell de Teatro São Paulo, pelo trabalho de Cassandra em Process. Em 2009, recebeu mais um Prêmio Açorianos de Teatro, pela trilha sonora do espetáculo O Amargo Santo da Purificação. E em 2013, outro, pela música composta para o espetáculo Medeia Vozes. Sua última parceria com a tribo foi a criação da música original de Meyerhold, em 2018. Atualmente, Johan vem promovendo a reunião de diversos profissionais da música nas suas noites autorais. Seja bem-vindo, Johan Alex de Souza. Bom dia. Bom dia. É sempre um prazer participar, né, de trabalhos do É Nós Aqui Travês, e é um prazer estar conversando essa hora da manhã, né, durante esse isolamento todo, então isso diminui um pouco, é muito bom estar falando aqui sobre música, que é um assunto que eu gosto, principalmente em relação à música para teatro e também em relação ao É Nós Aqui Travês, que é um grupo que desde o seu início, lá do final dos anos 70, a gente observa, quem viu, quem vivenciou, observa que foi um grupo que sempre foi aberto à música, mesmo quando ainda não tinha isso formalizado, mas sempre foi um grupo que foi aberto, né? Se alguém chegasse tocando até numa dos trabalhos do É Nós, ia ser bem-vindo, né? Então, só que isso foi se formalizando ao longo do tempo, é bem interessante de observar. Então, lá nos anos 70, as pessoas eram abertas à música e isso talvez tenha propiciado ao longo do tempo, né, todo, a chegada de músicos e tal. Isso acabou sendo formalizado, né? Eu acho interessante reparar que foi algo coletivo, com a contribuição de várias pessoas distintas, né? A gente nota que quando o Zé da Terreira, o Zé da Terreira atuador e músico também, compositor, quando ele vem do Rio de Janeiro e se junta ao É Nós, quando já tinha se criado o espaço da Terreira da Tribo, ele também traz uma contribuição musical interessante, né? E isso também vai se formalizando ao longo do tempo, né? Então, eu acho interessante isso. E eu sou muito satisfeito assim de ter testemunhado coisas e participar sempre dos processos, né? Inclusive, utilizei isso em termos acadêmicos para trabalhos de pesquisa e tal. Eu acho interessante porque é sempre um desafio, é sempre instigante, é sempre também, ao mesmo tempo, desafiador, trabalhoso e divertido, né? Fazer, criar e trabalhar coletivamente com música nos eventos, nos espetáculos do É Nós Aqui Travês, que agora, atualmente, eu vejo que já tem quase que uma tradição musical interna, né, das pessoas, dos atores, tocando, cantando. Então, eu acho bem interessante disso ser observado ao longo do tempo, né? Eu queria anunciar que hoje vai participar do nosso encontro, e já está aqui na sala, Roberto Corbo, que é atuador do É Nós Aqui Travês desde 2007 também. Um salve, Roberto! Olá, Roberto, tudo bem? Opa, salve, salve Tânia, salve Alex, tamo aí. Eu queria comentar uma questão aqui com o Alex, que a gente estava falando antes de começar a gravar o nosso encontro, que é esse duplo papel que em geral, o Johan desempenha quando vem fazer a criação de música para os espetáculos do É Nós Aqui Travês.
porque ao mesmo tempo que ele vai ser o criador da trilha, o que vai criar canções originais para os espetáculos, ele divide essa tarefa com a tarefa de nosso professor de música, porque ele muitas vezes nos ensina a tocar, né, os instrumentos, nos ensina a cantar as canções, fica cuidadosamente lapidando as nossas vozes e o nosso manejo com os instrumentos musicais, uma vez que né, nós não somos músicos profissionais, né, nós somos, a grande maioria somos atuadores que trabalhamos prioritariamente com o teatro, e a música vem como um instrumento do teatro para o Oi Nós Aqui Travês, né? Então o Alex traz todo esse conhecimento dele como músico e como pesquisador de música para a cena e nos auxilia em todas as dimensões para que a gente tenha condições de estar em cena, seguros, cantando e tocando. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como que é para ti essa dupla tarefa nesses anos todos de criador de trilhas do Oi Nós Aqui Travês? Pois é, eu acho interessante e que ao longo do tempo, né, foi se formando esse formato da oficina de música, né? A oficina de música é aquilo que, quer dizer, qualquer oficina, a gente começa a partir de um ponto e a gente não sabe para onde vai e a gente não sabe como vai terminar. Então, no sentido musical também, mesmo tendo já um pressuposto, uma proposta, um texto, é assim como que eu tenho encarado, né? Tantas questões. Eu acho interessante, em relação à minha experiência com o grupo Nós Aqui Travês, de se observar as duas grandes linhas, né? Eu digo para o trabalho com música mesmo, que é a questão da linha do teatro de rua, do formato, digamos, a forma, o teatro de rua, e o teatro de sala, né? O teatro de vivência, digamos, que, na verdade, o grupo sempre deixou claro, quer dizer, deixou claro naturalmente, de forma espontânea, as opções, né, musicais diferenciadas, assim. Então, isso também sempre me instigou muito, né? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou querendo dizer assim que nos trabalhos de teatro de rua, né, o grupo sempre falou, sempre inspirou, sempre desejou ter uma linguagem de música com uma referência conhecida já das pessoas, do ouvinte, do público, né, um referencial de música, digamos, que toca no rádio, que já tocou no rádio em outras épocas ou não, né, música folclórica ou popular, esse formato. Nas experiências de teatro de sala, teatro de vivência, não, o contrário, né? Muitas vezes uma experimentação, até uma outra linguagem, instrumentos que não são reconhecidos assim auditivamente, ou até outras culturas, né? Outros tipos de... Então, isso também, a pesquisas e tal. E isso é bem interessante, porque mesmo quando se vai trabalhar com música que já se conhece, também tende a haver uma pesquisa, né? Que é o imaginário sonoro e tal. E eu acho isso de suma importância para o ator também, em geral, porque o ator até, quando vai escolher, digamos, que ele vai fazer alguma sonoridade para um espetáculo seu e ele vai utilizar CDs, ele tem que também saber dos imaginários musicais, de culturas, de povos e tal. Então, isso é importante, né? E eu vejo bem interessante isso. Então, que é a coisa da música popular, da música, digamos assim, que as pessoas fazem uma referência já, ela já tem uma referência, o ouvinte, o público, né? É algo que, por exemplo, assim, para uma paródia ter efeito, a gente conhece bem paródia, as crianças fazem paródia desde pequeno e tal, mas a paródia, para ser entendida, até uma paródia cômica, para ter efeito a piada, a melodia tem que ser bem cantada, senão as pessoas não vão entender, elas não vão associar aquela paródia com aquela determinada melodia, né? Então tem que se partir. Se eu cantar uma melodia minha numa paródia, ela deixa de ser paródia e tal, e a piada não vai ter efeito, né? Digo, eu estou usando isso como um pequeno exemplo, né? Em relação a determinadas situações, assim. E também, assim, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Que o Nós Aqui Travês também foi desenvolvendo quase que uma tradição musical ao longo do tempo, porque
foi sempre se preocupando em adquirir patrimônio, né, instrumentos musicais, e sempre teve uma preocupação assim de a gente vai pesquisar uma determinada sonoridade de um determinado país, de uma determinada época, a gente vai comprar instrumentos, a gente vai importar instrumentos, nós vamos aprender a mexer com esses instrumentos. Isso é muito bom e isso desmistifica muita coisa na música também. É possível sim intervir no instrumento, é possível sim aprender alguma coisa só para tocar especificamente um trecho, numa cena e tal. Isso é possível também, né? Eu acho. Então, esse tipo de coisa também eu acho interessante e são coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo com essa experiência com o Enóis aqui outra vez, né? Essa longa experiência. Eu queria então chamar o Roberto. O Roberto tem uma pergunta para fazer para o Alex. É. Então, Alex, eu estava aqui, né? Eu li o teu trabalho e tudo, e eu te conheço desde o Amargo Santo, assim, que a gente começou a trabalhar junto, né? E aí eu queria saber de ti, assim, qual é no sentido geral, não só dentro do Enóis, assim, o que tu acha que é, como é que eu vou dizer, qual é a contribuição que a música traz para o teatro, assim, de forma geral, que só ela, só da linguagem dela, junto com o teatro, fortalece o teatro. Qual é essa contribuição que tu acha que a música Certo. traz? A música, né, como ela é tempo, ela é contagem de tempo, timbre, né, som e silêncio, ela pode dizer muita coisa que seria mais poético, dependendo da situação, se fosse dito falando e tal. Que falando também é som, né, claro. Mas eu digo, eu entendo que tem situações realmente que a música ela preenche, ela fala o que se quer dizer, né? Tem vários exemplos disso. Eu até o espetáculo Amargo Santo da Purificação, a gente vê que a história ela é contada por poemas do próprio homenageado, né, do poemas do Marighella. Esses poemas foram musicados e essas canções elas acabam contando a história toda, né? Elas são uma trilha natural, né? E então eu acho que nesse sentido a música contribui muito, né? As pessoas fazem muito uso da música, né? Aquilo que eu falei, eu acho que ela é tão importante quanto o cenário, a maquiagem. E o que é interessante também são as pesquisas, né? A coisa dos atores, dos encenadores estarem sempre abertos para essa linguagem, né? É interessante que a gente vê, por exemplo, que numa situação de ópera, por exemplo, eu percebo que tem muitas situações que é o contrário, que é o teatro servindo a música, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra, mas o teatro, numa ópera o que está em primeiro plano é a música e o teatro ele vem para ajudar, digamos assim, né? Na música para o teatro é o contrário, né? Então eu acho que isso se soma, né? Na real, na verdade. Mas eu vejo que, por exemplo, a música ela está aí, ela é tão importante no teatro hoje, né? Nos dias de hoje, quanto o cenário, quanto a maquiagem, né? Quanto o figurino. É isso. Ela tem a música muitas vezes, né, Alex, em espetáculos ela tem essa função, ela é texto, né? Ela tem função narrativa muitas vezes, como tu Sim. evidenciaste em Amargo Santo da Purificação, por exemplo. Mas música é atmosfera também, né? Ela sempre vai ter uma função dramatúrgica muito forte, né? Percebo que é inclusive fundamental essa interferência, né, em relação à mudança das atmosferas, né? A inclusão do público, quando a gente fala, quando tu falava da diferença da trilha no teatro de rua, da música na cena no teatro de rua, como no teatro de vivência, né? E como isso é observável no teatro de vivência, né? Que a gente quer que as pessoas tenham sensações e que elas possam refletir também a partir dos sentidos e das sensações, o quanto é importante um convite à viagem, né? Um convite a entrar muitas vezes nesses outros lugares. Eu quero aproveitar então e
fazer um outro comentário aqui contigo, que é em relação a como é para ti, por exemplo, porque tu faz trilhas para, né, para vários espetáculos, não só no Oi Nós é que Travês. Mas falando especificamente sobre o teu trabalho com a gente, nós somos atores pesquisadores. O Oi Nós é um grupo que trabalha com pesquisa, né? Um espetáculo do Oi Nós demora, a gente fala sempre os tais 2 anos, mas já demorou mais que 2 anos, né? Uma pesquisa para a criação de um espetáculo. Então, significa que se debruça, né, esses atuadores se debruçam muito tempo sobre aquele tema e sobre determinadas técnicas que se quer desenvolver para utilizar elas no espetáculo, bem como a preparação física e vocal dos atores para poder criar esse espetáculo, né? Isso faz com que esses atuadores tenham uma apropriação muito grande daquilo que estão falando e de como querem dizer, né? E então é comum que a gente te traga muito, né? A gente te entregue muitas referências. Então a gente vai te dizer, olha, Alex, a gente quer pesquisar essa cultura determinada. Nós queremos brincar com esses estilos musicais. Nós temos desejo de tocar estes instrumentos, né? Lembro que em Cassandra, em Process, nós saímos, eu e a Carla, para comprar instrumentos, porque nós queríamos muito que a principal referência do espetáculo, do ponto de vista musical, fosse a música indiana. E nós não tínhamos nenhum instrumento indiano. Então, nós batalhamos muito para ter grana para comprar. E nós compramos, então, um sitar, um harmônio, uma flauta indiana, e a gente te entregou isso e disse, Alex, nós queremos tocar isso e nós queremos que a música seja afetada pela música indiana, né? Brincar também com a música tonal. E aí a gente te entregou muitas músicas, muitas referências de música indiana que nos interessavam. Estou usando a Cassandra como um exemplo. Como é que é isso também de criar e ainda assim pega um monte de referência, um monte de desejos, né, para um espetáculo e mesmo tendo tudo isso tu consegue colocar a tua autoria nessas músicas, com todas essas referências que te trazem esses atuadores. Tu vai lá e cria uma trilha que contempla os nossos desejos, que contempla a nossa pesquisa, mas é uma música autoral do Johann Alex de Souza. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Certo. Sim, eu particularmente, né, eu gosto dessa coisa sempre gostei um pouco da música por encomenda, né, digamos assim, vamos usar esse termo, da música que foi pedida, que tem uma demanda anunciada, que foi falado, que foi pedida, eu quero tal música para tal coisa, né? Eu não tenho muito essa coisa da inspiração, de compor, sem saber. Eu acabo muito, eu digamos que eu me inspiro mais quando há uma demanda, quando há um pedido, né? Então eu costumo trabalhar assim, ó, eu tenho já, eu vou anotando coisas e essas coisas podem ser utilizadas para alguma coisa ou não, ou para outro, né? Mas eu acho interessante assim que quando a gente pensa, quando se trabalha, né, a partir de um tema dado, no caso uma demanda cênica, e se vem todos os imaginários culturais de uma época e tal, a gente vê que, por exemplo, os instrumentos musicais eles vêm carregados disso também, né? Então, as pessoas veem, por exemplo, as pessoas sabem que os instrumentos musicais eles vêm carregados, o objeto, eu digo, né? Vem carregado de signos. Quando a gente fala num bandoneon, a imagem de um bandoneon, a maioria das pessoas vai pensar em tango, né? Eu toco bandoneon, as pessoas vão dizer, ele toca tango, né? Quando a gente imagina um cavaquinho, a maioria das pessoas vai pensar, ele toca samba, né? Então, os instrumentos musicais, né, objetos constituídos que estão inventados, que podem ser inventados instrumentos novos também, né? Ou pode ser uma proposta também se inventar algum instrumento musical. Mas os instrumentos musicais estabelecidos, industrializados, que existem, eles carregam com eles um imaginário cultural muito forte, né? A gente fala, a pessoa vê um sax, ela já pensa em jazz. A pessoa vê uma guitarra, ela já pensa em rock, né? Então, isso é inevitável da gente pensar e usar isso a favor do nosso trabalho também.
Então, eu acho interessante quando o grupo faz isso, de ir atrás dos instrumentos também, das sonoridades, dos timbres. Isso também é uma outra proposta que vai ser agregada ao trabalho, e é muito interessante. Isso pode levar a outras coisas que hoje, originalmente não se tinha pensado, né? Então, isso é muito interessante. Eu, por exemplo, já fiz isso, de pegar e de ter em contato, travar conhecimento com instrumentos que eu nunca tinha pego, como uma gaita de 8 baixos, por exemplo, e está decidida a intervir no instrumento e aprender algumas coisas assim para utilizar a meu favor, a favor da criação e tal. Eu fiz isso em várias situações, com gaita de 8 baixos, com o sitar indiano, com a flauta indiana, né? E daí, é claro, daí eu vou utilizar também um pouco da experiência que eu tenho como professor de música, né, no sentido de ter estratégias para um desenvolvimento, uma apropriação da pessoa para aquele objetivo ali que se quer, né? É mais ou menos isso. Queria chamar o Roberto para te fazer uma pergunta. Certo. Então, meio que em cima do que tu tá falando, eh, dessa apropriação desse instrumento, né? Como é que é essa tua rotina de estudo para quando a gente, por exemplo, falar do sitar, pegar o sitar como exemplo, né? Ah, tá, é um instrumento de corda, vai seguir mais ou menos a mesma lógica, né, das cordas, mas como é que é a tua rotina de estudo para pegar esse instrumento, dominar ele, compor nele, para depois passar para um ator de uma forma simples, né? Não musical, não musical no sentido, esse ator não sabe partitura, ele não vai entender às vezes termos que só músicos vão entender. Como é que é esse teu estudo para poder simplificar o instrumento e passar para o ator? Sim. Primeiro, eu vou para o instrumento como se eu não soubesse de nada, assim, digamos assim, eu não considero que eu já sei em termos de música, né? As coisas que eu já sei em termos de música. Eu vou realmente é, é, despido dessa pretensão, digamos assim, eu sou músico, eu vou mexer aqui, vou descobrir como é que é. Então, eu tenho que me despir um pouco dessa pretensão, digamos, e tentar ser humilde em relação ao instrumento mesmo. Em algumas situações foi rápido assim a descobrir a lógica do funcionamento para tocar alguma coisa depois disso, né? Porque eu entendo que uma coisa é tocar um instrumento, é entender ele digamos consigo mesmo, né? E outra coisa é criar estratégias para transmitir esse conhecimento para uma outra pessoa, que é o caso do professor. São coisas bem distintas, bem diferentes, né? Mas em algumas situações, até no caso no processo do espetáculo Cassandra in Process, eu acompanhei algumas aulas. Um dos atores teve aula de citar indiano, né, com um professor que já tinha essa experiência. Eu acompanhei algumas aulas, eu fui junto, né, na aula eu quase que tive aula junto para poder entender como é que funcionava aquilo ali. Eu fui realmente atrás disso, né? Então é instigante. Eu acho interessante isso porque eu acho que para o compositor também tu tocar instrumentos diversos, eu acho que isso acaba tem inspirações que surgem exatamente da tua digitação, digamos, com o instrumento do teu contato, né? Tem inspirações digamos, de melodias, de temas que não aconteceriam, que só aconteceram porque tu estava tocando aquele instrumento ali, que às vezes não é o teu instrumento. Eu acho isso. Né? Então, tu está tocando uma gaita de 8 baixos que tu não costuma tocar, não é o teu chão na música, e de repente um dedilhado ali, até pela tua imperícia, ele surgiu um tema, uma ideia, uma coisa que não surgisse talvez no piano ou no violão, né? Então isso eu acabo também eu acho que o artista, o compositor, ele tem que estar atento a esse tipo de coisa também, né? E é aquilo, é a coisa da humildade em relação ao instrumento e do trabalho trabalho mesmo, né? O trabalho duro nesse sentido aí de pesquisar essas coisas e habilidades e tal e depois passar isso para os atores, para a demanda, né, em questão.
É engraçado porque tu me fez lembrar. Eu tenho a lembrança de um momento específico que é durante a concepção das músicas da Medea. E eu não lembrava disso, mas lendo teu trabalho, tu falou também do violão ao contrário na criação de uma das músicas para o Amargo Santo, né? Porque eu sim, lembro sim. na Medea tu me pedindo o violão, porque eu sou canhoto, minhas cordas são todas invertidas, porque tu queria essa sonoridade diferente, assim. E Sim, eu sim. reconheço muito isso, que É um bom descobri. exemplo. É um Legal. bom exemplo. É um caso que realmente digamos ali, só aconteceu por estar com o violão invertido, né? Então é interessante. É o teu caso porque tu é canhoto, tal, tu te lembrou, é Sim. verdade. É isso mesmo. Legal. Alex, Sim, eu queria que tu fizesse uso agora de um tempo, que tu falasse pra gente se o que mais tu gostaria de falar sobre esse trabalho que tu vem desenvolvendo de música para cena e dessa parceria de longa data com a Nós Aqui Travês. Eu fiz um espetáculo que eu fiz em 1998, né? Mas em 1987 já tinha se criado esse espetáculo, né? Um espetáculo que foi feita uma releitura de um espetáculo que a Ana já tinha feito, que era a Exceção e a Regra, baseado sim. no texto do Brecht. E tu e outros músicos tinham feito a composição de várias canções, né? Tinham musicado poemas do Brecht desse texto. Então isso já era que 87 que vocês tinham feito isso, 87, Isso, 88, né? E 98 a gente fez era aniversário, né, de nascimento do Brecht, e a gente então refez esse espetáculo. E estavam lá as canções, várias delas compostas pelo Johann Alex de Souza. Isso significa que há muitos anos tu tá junto do Oi Nós, né, nessa tarefa de pensar a música da cena da tribo, né? Então eu queria que tu falasse aí o que tu achar interessante, significativo para a gente encerrar o nosso encontro. Então eu queria te deixar com a palavra. certo. Sem Não, pressa. como eu já tinha falado antes, né? Eu tinha dado uma introdução no início. O Enóis, desde dos primórdios, mesmo nos anos 70, o grupo sempre foi aberto à música, né? E isso foi se formalizando ao longo do tempo, né? Eu já tinha falado isso. Então, por exemplo, quando o grupo cria o seu espaço, que era um espaço não só para o grupo, né, a Terreira da Tribo, lá em 1984, então, quando o grupo cria esse espaço, que não era só o espaço para o seu fazer teatral, mas que ele se abriu para a cidade como um centro cultural, né, aberto a várias situações, qualquer pessoa que tivesse um projeto poderia chegar lá e propor, ter uma cedência de espaço e tal. A Então, Terreira foi da assim que eu Tribo, né? a Terreira da Tribo. Foi assim que eu tive contato com o Enóis, porque eu estava numa fase na cidade que eu queria mostrar o meu trabalho de compositor, eu tinha uns amigos que também faziam isso e tal, e a gente queria, qualquer espaço que tivesse na cidade, a gente queria descobrir para fazer, né? Então, foi assim que eu me aproximei da Terreira da Tribo, e além de utilizar esse espaço para mostrar o meu trabalho, para fazer shows, para organizar shows também, eu também eu utilizava como espaço de lazer. Eu gostava do meio das pessoas e tal, porque o grupo logo em seguida criou um bar, né, que teve vários nomes. Primeiro chamou Casa do Sol, se não me engano, e depois acabou mudando o nome. Então eu frequentava muito, né? Então isso também eu conhecia as pessoas. Eu ia passear, eu ia sábado de noite e tal, eu ia, né, tomar uma cerveja e tal. Se fazia cerveja também artesanal. Então essa aproximação acabou naturalmente, né, gerando uma outra aproximação que iria formalizar, eu acho, no meu ver, a coisa da música em relação ao grupo, porque como eu já tinha falado, o Zé da Terreira veio do Rio de Janeiro, né? Estava com o Enóis, né? O atuador, que também ele é músico, percussionista, cantor, José Carlos Peixoto, Zé da Terreira, o Zé da, e ali é que surgiu, né? Digamos, quando teve esse espetáculo
essa ideia de fazer a exceção e a regra lá em 1987, eu acho, na minha opinião, que foi o primeiro espetáculo de teatro de rua assim com um texto conhecido, mais formal, né? O Paulo Flores teve essa ideia de, né, já percebeu, o texto do espetáculo é assim, com poemas a serem musicados, e ele me convidou o Mário Falcão e o Zé da Terreira, que participava também, trabalhava como ator, cantor, também participou. E ali surgiu um núcleo, né? Foi a minha primeira experiência em demanda, digamos assim, né? Uma encomenda, tem que musicar isso, os atores vão ter que cantar isso, né? Isso vai ser assim, isso vai ser cantado pelos atores e tal. E foi a minha primeira experiência, né? O Então Alexandre Vieira estava junto, não estava, Alex? O Alexandre Vieira, ele estava junto com a gente sempre, ele fez vários shows lá na própria na Terreira da Tribo, frequentava e tal, mas nessa experiência da exceção e a regra, não, era eu, o Mário, por uma circunstância, né? Eu, o Mário e o Zé da Terreira. Mas o que eu acho interessante é que isso foi se formalizando depois, né? Então, essa formalização de quê? De ter que fazer a música, criar a música, e depois a música tem que ser passada aos atores, né? Que vão cantar e que vão tocar também. Então, isso era muito espontâneo, a gente não sabia direito o que era, o que ia funcionar, o que não era, como é que era o negócio, era uma coisa muito... Eu não sabia. E é bem interessante que isso foi se formalizando para todo mundo, né? Então, se a gente observa hoje o grupo Põe Nós, assim, as pessoas já sabem o que é tonalidade, elas já sabem que não ficou boa para a voz, ficou muito baixo, esse tom ficou muito baixo para a minha voz. E não era assim naquela época, né? Isso foi se formalizando naturalmente. Então, foi se criando um conhecimento que foi sendo transmitido para gerações futuras. Isso é bem interessante, para gerações futuras do grupo, pessoas do grupo que foram entrando. Então, isso foi... Eu reparo isso, eu vejo que isso foi sendo esse conhecimento, e isso eu coloco no Por Onde é a Trilha também, eu coloco isso, né? Que acontece alguma coisa meio que similar ao que ocorre nas escolas de samba, que eles fazem questão de passar o conhecimento da bateria, digamos, do manuseio dos instrumentos, para que as gerações futuras continuem fazendo aquilo, né? Então, isso foi lá em 1987. Claro que depois eu morei em São Paulo durante 10 anos, e assim, é muito importante, o Enóis continuou aberto à música e continuou tendo música para nós. A gente tem o Rogério Lauda, que fez, que era a diferença é que o Rogério Lauda, ele era um músico, um compositor e também um ator, né? E ele atuava bastante e tal, mas a gente tem o trabalho dele muito bom em música, né? Para vários espetáculos daquele período ali, o Fausto, depois A Morte à Donzela, e depois, claro, quando a gente, por ocasião, tu falou, a exceção é a regra, foi remontada com a mesma música, e isso também coincidiu com o período que eu estava de volta a Porto Alegre, então que realmente favoreceu tudo, a aproximação. Eu tive contato com o Zé da Terreira de novo, então ele me convidou para ir nos ensaios e tal. Então isso acabou também favorecendo esse contato novo. E então eu fui reparando isso, né, que como foi esse saber musical do É Nós Aqui Outra Vez, como ele foi crescendo, né, e essa preocupação com a música sempre, né? Então o grupo sempre comprou. Eu vejo que hoje o grupo tem já um bom patrimônio de instrumentos musicais. O grupo já tem assim com aparelhagens de som e tal, que era uma coisa que era não se via antes, né? A coisa eu entendo que o Zé da Terreira trouxe o tambor para o grupo e tal. Então isso eu vejo essa evolução musical nesse sentido bem interessante de se reparar, de ver, e muito relevante, né, nesse sentido. E é um prazer para mim, sempre uma nova empreitada, um novo desafio e tal, de fazer coisas em relação aos trabalhos do É Nós Aqui Outra Vez. Para mim é um prazer, é uma coisa que eu gosto, e é um orgulho muito grande assim das coisas que eu consegui fazer e que já fiz, né, em termos de arte, de música. É isso. Queria perguntar para o Beto se ele quer falar alguma coisa para se despedir das pessoas, se ele quer fazer alguma observação para o Alex. Eu acho, lendo o trabalho e convivendo com o Alex anos, eu acho legal quando ele fala né,
que a Terreira já tem agora eu perdi a palavra, droga, já tem uma personalidade na música, né? Mas lendo o trabalho dele e convivendo com ele, eu tenho que dizer isso, boa parte dessa personalidade é por tua culpa, né? Colocar dessa forma, né? Porque tá ali, né? Não tem o Amargo Santo, Medeia, tem o teu braço ali, não tem como, né? Acho que isso que a Tânia Sim. falou o trabalho é conjunto e tudo, mas tem um momento que tu é o professor, né? Tem um momento que tu traz a música, por mais que seja a gente que diga, a gente gostaria disso, daquilo, né? Mas é a tua assinatura, né? E eu acho isso ótimo e queria mesmo dizer que legal que é assim. E tá, depois outras perguntas e coisas que me suscitou ao vir do teu trabalho e a gente conversa num bar. Legal, legal. Depois que passar tudo isso, né? Depois que passar tudo isso, claro. Então, Legal, legal. eu Tá, tá, quero, tá combinado, hein? Tá combinado. eu quero agradecer ao Roberto por ter participado aqui com a gente, agradecer muito, muito ao Johan Alex de Souza por toda a parceria com a tribo e também por esse momento de compartilhamento do teu processo como criador e também como professor, que eu acho que tu é sempre o professor, né? Já disse isso uma vez para ti, já disse isso publicamente também, numa ocasião em que eu ia apresentar a Violeta Parra, uma atuadora, que eu pessoalmente, né, tipo, não sou musicista, não costumo nem dizer que sou cantora, embora eu cante, e agora estou nessa empreitada da Violeta Parra aí cantando, né, que não ainda é um trabalho musical, ainda não é um trabalho teatral, e com certeza isso só é possível porque eu tive esse grande professor, o professor Johan. Então, muito obrigada e muito obrigada por esse encontro. E eu queria dizer para as pessoas que estão acompanhando a jornada Poéticas de Ousadia e Ruptura do Nós Aqui Travês, que elas também colaborem com a Terreira da Tribo, que elas não permitam que a Terreira da Tribo feche as portas. Então, eu estou vindo aqui mais uma vez te convocar para apoiar a Terreira, para ir lá no benfeitoria.com, as informações estão aqui abaixo, você pode fazer uma assinatura e apoiar mensalmente a Terreira, pode ser com qualquer valor, não há valor nem para cima nem para baixo, é qualquer valor, nada é limitado. Então, se você puder apoiar com uma cerveja no mês, já está bem bom. Qualquer valor é bem-vindo. Nós queremos, na verdade, que você faça parte dessa corrente de solidariedade para não deixar que a Terreira feche as portas, porque esses espaços são muito importantes. Então, eu te convido a fazer essa reverberação também. Né? Se pode colaborar, colabora. Se não pode colaborar, não tem problema. Colaborarás muito se você fizer esse vídeo ser compartilhado com outras pessoas e essas informações chegarem ao maior número de pessoas. Mas também, se você quer colaborar e não é afim, não usa cartão de crédito, não quer fazer um financiamento recorrente para ter que apoiar todo mês, prefere fazer um depósito bancário, também aqui vão ter as informações para que você saiba como fazer esse depósito bancário, os nossos dados bancários da Associação dos Amigos da Terreira da Tribo. Então, muito obrigada por mais esse encontro e até a próxima.